É uma capa de travesseiro, mas não é uma capa de travesseiro qualquer não. A gente vai fazer uma capa de travesseiro lindíssima com restos de tecido que eu usei para decorar uma vila de casinhas que é uma loucura de tão harmoniosa. Essa vila de casinhas combina demais com o patchwork. Seja uma capa de travesseiros como esta daqui ou em outros trabalhos também. Você já imaginou uma vila como esta e uma manta para sofá? A aula de hoje é bem simples, mas ela é apaixonante de costura a costura. E eu vou te inspirar a construir a sua vila de casinhas agora. Para a gente começar a construir a nossa vila, nós vamos começar pelas casinhas. Nós vamos precisar construir 3 casinhas iguaizinhas nas medidas. Eu já estou aqui com 2 casinhas prontas para adiantar para a gente e nós vamos então construir a 3ª casinha. As 3 têm a mesma medida. Nós vamos precisar de um quadrado de um tecido escolhido por você colorido de 17 por 17 centímetros. Essas medidas que eu vou passar para vocês já estão com margem de costura incluída. Então, um quadrado de 17 por 17. Da mesma cor, nós vamos precisar de 2 retângulos de 15 por 6,5. Vamos precisar de mais um retângulo, porém de cor diferente e a medida dele é 15 por 6. E vamos precisar do tecido neutro de um quadrado de 9 por 9 e 2 pedacinhos de tecido, 2 retângulos de 9 por 3,5. E por último, para a gente construir a chaminé, nós vamos precisar de um retângulo na medida de 9 por 4. Primeira coisa que nós vamos fazer é juntar esses 3 retângulos aqui. Esses 2 na medida de 16 por 6,5 e a porta na medida de 16 por 6. Então, eu vou simplesmente costurar unindo esses 3 aqui. Agora, com essas 3 partes já reunidas, nós vamos costurar esses 3 pedacinhos aqui. Chaminé e os 2 retângulos na medida de 9 por 3,5. Com esses 3 pedacinhos costurados, agora nós vamos fazer a parte do telhado, que é essa parte aqui de cima. Esse pedaço aqui, ele corresponde a este daqui. E esse quadrado aqui corresponde a esse aqui. E é isso que nós vamos montar agora. Primeiro, nós vamos pegar o quadrado inteiro branco de 9 por 9 e eu vou fazer um risco na diagonal conforme já está aqui. Esse quadrado que está inteiro, tanto faz se eu riscar para cá ou se eu riscar para cá. Não vai fazer diferença. Agora, este aqui, que é o da chaminé, eu não posso riscar de qualquer jeito. O que eu preciso fazer? Se eu simplesmente virar de cabeça para baixo, riscar, na hora que eu costurar e virar, a chaminé vai ficar de lado. Então, eu preciso prestar atenção nisso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar de lado com a chaminé na horizontal. Agora sim, eu vou virar de cabeça para baixo, vou riscar a diagonal. Eu tô riscando a diagonal pro meu lado direito, dessa forma. E aí, eu vou pegar o quadrado inteiro de 17 por 17, vou posicionar deste lado aqui, nessa posição, bem enquadrado deste lado do quadrado. E aí eu vou costurar, simplesmente costurar no risco. E aí na hora que eu virar, a chaminé vai estar na posição correta. Já costurado, eu vou simplesmente levantar e a chaminé estará formada. Isso que ficar aqui embaixo, eu posso eliminar para tornar o meu trabalho mais leve. Então, eu vou cortar aqui
E agora eu vou costurar o outro quadrado da mesma forma, porém do outro lado. Lembrando que a minha diagonal agora tem que ficar virada para a esquerda. Se eu colocar virada para a direita, na hora que eu virar para cá ou para lá, vai dar errado. Então, eu vou colocar virada a diagonal apontando para o centro. E vou passar uma costura exatamente em cima do osso. Telhado pronto, paredes prontas, agora só nos resta juntar as duas partes. Vou simplesmente colocar direito com direito e costurar um pé de máquina aqui embaixo. A nossa vila está com as casinhas prontinhas. Agora nós precisamos uni-las. E para isso, nós vamos precisar de duas faixas de 6 por 30 centímetros. E essas faixas de 6 por 30, elas vão unir as 3 casinhas. E vamos precisar também de mais duas faixas. Uma vai ficar numa ponta e a outra vai ficar na outra ponta. Porém, a medida dessas duas faixas é 9 por 30. Isso tudo nós vamos unir e vai ficar da forma que eu vou mostrar para vocês agora. Então, nós vamos usar duas faixas de 6 por 30, que vai servir para unir as 3 casinhas. E duas faixas de 9 por 30. Uma vai ficar nessa extremidade e a outra vai ficar nessa extremidade aqui. As casinhas já estão reunidas, a nossa vila já está quase pronta. Uma capa de travesseiro, a medida padrão é de 70 por 50. Eu quero a minha 72 por 52. Porque, descontando as margens de costura, eu quero colocar um travesseiro mais gordinho, então eu aumentei, coloquei 72 por 52. E para isso, eu preciso completar a altura, porque a largura já está com 72. Então, eu vou usar mais duas faixas, escolhi o tecido branquinho, neutro para isso. E essas faixas vão medir 72 por 11,5. Eu vou costurar uma na parte de baixo e a outra igualmente na parte de cima. Completamos a frente da capa de travesseiro. Agora, a gente precisa fazer as costas. Só que para fazer as costas, nós vamos precisar também de um forro para tampar essas costuras aqui. Lógico que a gente não vai querer, a hora que abrir a capa para tirar o travesseiro e colocar novamente, a gente vai dar de cara com esse monte de emenda. Então, a gente precisa ter um forrinho para fazer um acabamento perfeito aqui. Então, para isso, nós vamos precisar de um tecido que vai servir de forro. Esse tecido, ele vai ter a medida inteira da frente da capa, que é 52 por 72. De preferência, um tecido bem clarinho, para não dar sombra do lado de fora. E aí, nós vamos, para completar as costas da capa de travesseiro, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido em tamanhos diferentes. O primeiro e o menor, nós vamos cortar com 52 por 38. E o outro maior, nós vamos cortar 52 por 60. E o posicionamento vai ser o maior por baixo e o menor por cima. A princípio, nesses 2 pedaços que vai compor a parte de trás do travesseiro, nós vamos pegar um dos 2 lados maiores, no sentido 52 centímetros, e vamos fazer 2 dobras no ferro. 1, 2. E vamos passar uma costura bem na beiradinha, conforme eu já deixei essa daqui pronta. Essa viradinha que nós vamos fazer no ferro, a gente não precisa ficar medindo, não. Pode ser cerca de 1 centímetro, ou mais um pouquinho, ou menos um pouquinho, que não vai fazer diferença. Então, dobra uma, dobra 2 e passa uma costurinha na ponta. O outro, a mesma coisa, eu já deixei pronto.
mas é da mesma forma que faz. Dobra uma, dobra duas e passa uma costurinha na pontinha. E é o que nós vamos fazer agora. Estamos com tudo preparado para finalizar a capa de travesseiro. E agora, então, nós vamos à montagem. Para montar, vai aí um segredinho para vocês. Um segredo para um bom acabamento. Nós vamos pegar a parte da frente e, a princípio, nós vamos colocar as duas partes de trás, de cabeça para baixo, por cima, bem certinho. Essa é a primeira, que é a de 60 por 52. E depois nós vamos colocar a menor, de 60 por 38. Aqui, gente, nesse momento, nós vamos precisar alfinetar. Por quê? Porque a gente está com 3 tecidos. E aí, corre o risco de, na hora que a gente for para a máquina, um deles entortar e aí vai ficar feio. Então, a gente precisa colocar bem retinho, certificar de que não tem nada torto. E aí nós vamos colocar, distribuir alguns alfinetes, sempre alfinete do centro para fora, para a gente ir abrindo a peça, para só então eu levar para a máquina e passar uma costura em toda a volta. Não vou deixar abertura nenhuma, eu vou passar uma costura em toda a volta. Vocês podem perceber que eu coloquei os alfinetes um pouquinho afastado das beiradas. Por quê? Porque eu alfinetei por este lado daqui, para eu ter certeza de que os meus 2 pedaços de trás não entortaram. Mas eu vou costurar por esse lado daqui, que é a minha referência principal. Então vamos lá, vou costurar toda a volta. Toda a volta costurada sem deixar abertura nenhuma. Agora que vai a parte principal do acabamento. O que que nós vamos fazer? Então, a gente já tem a parte de trás do travesseiro, a nossa vila prontinha, que é a parte da frente. Tá tudo de cabeça para baixo, né? E aí, agora, nós vamos pegar aquele forrinho que a gente falou que vai fazer o acabamento dessas costuras. E nós vamos colocar em cima das costas da capa de travesseiro, também de cabeça para baixo. Então, peguei meu forro e coloquei aqui por cima de cabeça para baixo. Novamente, eu vou alfinetar em volta e vou costurar toda a volta. Só que dessa vez tem um detalhe, eu preciso deixar uma abertura para a gente desvirar. Então, só recapitulando, com as costas eu fechei tudo, não deixei nada aberto. Quando eu colocar o forro, eu vou fazer uma outra costura em cima da que já tem e vou deixar uma abertura para desvirar. Aonde que eu vou deixar essa abertura? Eu vou deixar em um dos 2 lados menores, tanto faz qual. Eu não vou deixar aqui nos lados maiores, porque aqui eu já tenho um encontro de costura, tá? E pode dificultar o fechamento depois. Então, eu vou alfinetar, vou costurar toda a volta e vou deixar uma abertura em um dos 2 lados menores. E agora nós terminamos a última parte da capa de travesseiros. O forro já está costurado. Então, nós vamos desvirar pela abertura que nós deixamos. Antes de desvirar, uma coisa importante é cortar as quininhas na diagonal para não fazer volume. Então, nós vamos cortar todas as quininhas. Já acertei as rebarbinhas, que porventura possa ter ficado de um tecido maior do que o outro. Estou com as 3 partes do mesmo tamanho. Agora sim, eu posso desvirar. Como que eu vou desvirar? Primeiro, eu vou desvirar só o forro. Já desvirei o forro, do outro lado está a parte de trás, porém está do avesso ainda. E aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar
essa parte, a própria abertura, e vou desvirar também. Eu tô aqui rindo porque enquanto nós estamos gravando, eu tô gravando, meu marido tá filmando e a gente tem todo cuidado com interferência de som. E a nossa cachorrinha começou a roncar numa altura como se o mundo lá fora não existisse. Eita, Kika! Bom, gente, e aí eu desvirei a parte de trás e a gente precisa arrumar os cantinhos. E esses cantinhos, eles têm que ser arrumados antes da gente fechar aquela abertura que nós deixamos para desvirar, porque senão depois a gente não consegue. Então, nós vamos pegar um objeto pontudo, mas cuidado para não furar, porque eu já fiz isso várias vezes. E aí, vou achar a abertura aqui e vou, com delicadeza, arrumar as 4 quininhas. Depois que eu arrumar essas 4 quininhas, aí eu vou fechar a abertura que eu deixei para desvirar com pontos invisíveis à mão. E aqui está a nossa capa de travesseiro, nossa vila de casinhas prontinha e com aquele acabamento perfeito que eu falei para vocês. Quer ver? Quando a gente olha por dentro da capa de travesseiros, a gente não vê nem a costura, muito menos aquelas emendas. Gostaram? E aí, amou? A dica de hoje é para deixar a sua vida mais leve, mais simples e mais colorida. É para isso que a gente trabalha. Agora é com você. Até o nosso próximo encontro.